No super fim de semana, vem aí, Agenda Gilce Campos. Oferecimento Policlínica Granato, saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário. Ai, começou o programa. Olha aqui, eu sempre começo falando com o meu rei. Agora, meu rei, deixa eu te falar um negócio. Nem sempre o papo é legal, entendeu? Nem sempre a conversa é boa, meu rei. Meu rei é Miguel Nasser, o dono da Rádio Manchete. Porque cada um puxa o saco de quem tem que puxar. Eu puxo o saco do dono, não vou puxar o saco do Januário, do Juninho, de convidado, de ouvinte. Mas, meu rei, o negócio é o seguinte, meu rei. Eu sei que o senhor gosta do Juninho. Eu sei que o senhor gosta do papagaio. Tudo bem. Agora, meu rei, o senhor entra no Facebook... Eu já tô com a mão doendo de tanto curtir eles na praia do senhor, meu rei. Que o senhor dá mole pra eles, eles ficam tirando foto tomando cerveja na praia do senhor. Eu não tenho nada a ver com isso, não vou fazer fofoca. O senhor não gosta do Juninho? Ele não é presidente do programa? Agora, eu tô falando por falar, tô desabafando. Se o senhor gosta deles, eu também gosto. Mas eu acho que tem certos exageros, sabe, meu rei? O senhor tá aí com a minha querida rainha, né? Minha primeira dama, minha primeira sogra, meu primeiro filho, minha primeira filha, todo mundo na praia e fica papagaio e Juninho fazendo pose na areia? Bom, deixa pra lá. Eu vou começar meu programa dando bom dia pros meus ouvintes queridos. E agora, vamos apresentar os convidados? Vamos ver o tema do nosso programa de hoje. Sobre o que nós vamos conversar. O tema é o seguinte, ouvinte. A vida da gente, ela não é linear. A gente tem que ouvir os chamados de mudança para a vida da gente. É muito difícil mudar. A gente às vezes passa horas vendo um filme e fica aguentando aquele filme no cinema, brigando com o roteiro do filme. Sai do cinema, muda o filme. Nem todo mundo tem coragem de fazer isso. Mas Carlos Stufson teve coragem de fazer isso. Ele saiu de uma carreira e passou para outra, mas eu quero que ele conte isso pra gente, porque eu acho uma aula. Né, Carlos? Bom, querido. Olá a todas e todos. Gilson, é um prazer estar aqui. Eu acho que a gente já falava isso antes. Eu tenho um enorme carinho com você. O primeiro programa que eu fiz ao vivo na TV foi com você. Então é uma enorme satisfação estar aqui e te vendo tão linda como sempre, né? Gente, olha, quem não puder estar vendo, vai no YouTube, porque a Gilce continua a mesma gata de sempre. Ela é um atentado contra a moda, porque ela não muda o manequim há algum tempo. Verdade. Digamos mais que 10 anos. Ou seja, ela pode usar a mesma roupa que há bastante tempo. Ela devia ser um atentado, processada pela economia fashion. Não é? É verdade. Mas vamos falar sobre mudança de vida. Como é que foi? Você é filho de uma estilista, você estudou moda na Itália desde garoto. Você fez. Eu vi o sucesso. O seu sucesso como estilista. Como é que foi essa mudança, Carlinhos? Conta pra gente. Bom, José, na verdade, eu cresci, né, a minha vida inteira eu devo realmente à indústria da moda, a moda, sempre serei um estilista, eu não posso me imaginar agora me apresentando, eu sou médico ou alguma outra coisa, porque, na verdade, quando você está na gestão, quando está no poder público, você está na gestão, é um período transitório, né, ela não é uma contribuição que você dá à sociedade. Eu acho que isso é muito legal. Mesmo, né, os meus desfiles sempre continham já essas ações de militância de direitos civis, que eu acho que na verdade, a obrigação de todo cidadão. Né? A gente cobra muito do poder público, mas a gente não vê o que nós, cidadãos, podemos fazer também pelo nosso país. Pois é, eu sei que o que chamou você foi a oportunidade de lidar com o tema da diversidade sexual. Mas tem um antes disso. Tem a abdicação de alguma coisa
você deixou alguma coisa para trás. Você deixou um trabalho que tinha uma casa, um ateliê cheio de clientes e roupas e sucesso. Você parou aquilo para fazer outro. Esse momento não é difícil? Na verdade, eu fechei a minha empresa, eu tinha 90 funcionários, uma família Carlos Tufson que me segue até hoje. Eu mando um beijo, aproveitar para mandar um beijo para todos eles, que a gente realmente constituiu uma família, né? Porque eu passava mais horas dentro da minha empresa do que na minha casa. Essa foi até uma das razões de eu ter fechado. Eu não fechei para ir para a prefeitura. Na verdade, foi assim: eu cansei da alta carga tributária, das enormes responsabilidades que tem um empresário, muito demonizado no nosso país de hoje, e que, na verdade, gera empregos, tem toda a responsabilidade, muitas vezes com cliente que não paga e tudo, de ter uma folha para pagar, sempre, que é uma responsabilidade que eu sempre me assumi. Eu era responsável não por 90 pessoas, mas por 90 famílias, né? E aí eu quis fechar a minha empresa, quer dizer, não ter funcionários contratados para prestar serviços com o André, meu marido, né, na área de design de moda, né? Design de moda e arquitetura, que é a essência do design. E aí foi quando, na verdade, uma coluna do Globo vazou. Quer dizer, isso foi uma decisão que aconteceu em junho. Em novembro, quando eu estava apresentando no Palácio da Cidade a campanha que eu já fazia, que se chama Moda na Luta contra o HIV, e eu estava, que é para a Sociedade Viva Cazuza, eu estava apresentando ela no Palácio da Cidade com o prefeito Eduardo Paes. E aí uma coluna do Globo vazou que eu tinha fechado a minha empresa, porque eu não falei para ninguém que estava fechando, porque eu queria entregar ainda os pedidos e tudo. E o prefeito... Né? E é engraçado que eu sempre acho que esses convites acontecem combinados, né? Pelo menos comigo não foi. Em público, ali na frente de toda a imprensa que estava naquele ato, me chamou para integrar a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, cargo que eu estou até hoje, que na verdade foi muito interessante, porque eu não sabia, eu duvidava da minha capacidade de assumir uma questão de gestão administrativa, burocracia do poder público. Eu que, na verdade, estava deixando um lado de burocracia da vida, porque eu sou contra, né? Eu não gosto da burocracia, eu não lido bem com isso, e encarando esse desafio. Mas eu falei, eu vou ficar pelo menos 4 meses, e aí depois passa o cargo para outro importante a ser criada a pasta. E eu acho que aí hoje, quer dizer, obviamente, com o andar na gestão, eu descobri hoje, obviamente com o apoio do prefeito, de toda a nossa administração aqui do Rio de Janeiro, a felicidade de participar desse processo de transformação que está vivendo a cidade. A cidade toda. Agora, eu queria falar com a Lu sobre essa coisa de mudança. É difícil, né, Lu, você mudar uma trajetória? Olá, Gilce, adorei. Bom, né? Gil, se você mudar é sempre difícil, mas é inevitável a mudança, né? A mudança faz parte do ser humano. E a aceitação dessa mudança também. É preciso aceitar que o ser humano muda a todo instante. Então, é preciso abrir os braços para a mudança. E aprender, porque você percebeu o tanto que ele teve que aprender. Quer dizer, ele aprende a gestão pública é uma coisa completamente diferente de ser um empresário. É completamente diferente, mas eu acho que no caso do Carlos ele estava de coração aberto e mente aberta para essa mudança, que eu acho que é fundamental. Quer dizer, você entender que cada momento é um momento de mudança, inevitavelmente. Assim eu, pelo menos, entendo. Agora, voltando, tem muita coisa aí para perguntar, porque o Carlos falou dessa luta do empresário com impostos, eu não posso perder isso. Eu quero falar. Você concorda com isso, Lu? Que a gente tem é um problemaço, né? É uma luta. Porque nós temos bastante tempo na entrevista, eu não quero perder esse foco. Como é difícil trabalhar no Brasil como empresário. Gilce, na verdade, a minha decisão da mudança foi assim, eu cansei de bater palma para maluco dançar. Eu não concordo com esse sistema ordinário que é inescrupuloso com os empresários e com o trabalhador também, né? Por exemplo, se você for notar que o empresário que paga R$100 para um trabalhador paga R$120 de impostos para o governo, quer dizer, na verdade o trabalhador recebe 100, mas ele custa 220, aí a gente fala, meu Deus do céu,
Por que não poderia, numa lógica administrativa primária, que eu posso até dizer, mas assim, por que não poderia, por exemplo, pagar 60 de impostos e, ao invés de pagar 100 ao trabalhador, pagar 160? Isso não seria, por exemplo, uma nova maneira de redistribuição de renda? Ou seja, um Bolsa Família para quem trabalha, né? Não seria uma maneira também de girar a economia? Eu sempre odiei esse processo tacanho que faz, na verdade, com que se a gente tivesse um poder público de qualidade, assim, como se fosse assim, por exemplo, você vai no INSS, tem tapete vermelho e médicos falando francês e inglês, e não tem. Né? Os impostos, o custo tributário sobre a produção traz esses produtos caros que nós temos de produtos fabricados no Brasil, de que a moda principalmente está sendo muito prejudicada por isso. Né? A moda é uma loucura. Eu queria... isso é importante terminar, por exemplo, o BNDES, que a gente tanto fala, e foi falado muito nessa eleição, né? O BNDES, eu nunca soube na minha empresa o que é BNDES. Eu era uma empresa que vendia para o Brasil todo, eu exportava. O BNDES, para mim, era absolutamente inexistente. Eu vejo que o BNDES empresta para tudo quanto é grande empresa. Agora, a pequena, média empresa que gera empregos nesse país, ela não é assistida por esses bancos de fomento. Então, eu não tenho linha por exemplo, quanto mais você vende, você precisa de capital de giro. Esses bancos precisam ajudar isso. Precisam fomentar para que essa pequena vire média e consiga gerar mais emprego. Mas isso no nosso país não é o que acontece. Não é, por isso... Lu, você já deve ter assistido empresas falirem por falta de apoio, porque tem que ter apoio dessas instituições. Dúvida, exatamente. Você vai perdendo a máquina da coisa, sem um incentivo estatal, né? Então você não consegue acompanhar. E é lamentável, quer dizer, você perde mesmo, você incentiva. Os pequenos e médios, você não vê o incentivo acontecer, né? Não existe. Não existe, eu descobri o BNDES através só de um cartão, que eu, na verdade, podia comprar R$90 mil, e só de empresas que fossem cadastradas lá, que nenhuma empresa servia para mim, nenhuma era fornecedora minha. Então não serviu para nada. Nunca, em ano nenhum da minha empresa, bancos, você tem 12% ao mês de juros. Na verdade, eu acho, a questão vilã que eu vejo aí, porque a grande empresa, ela consegue financiamento internacional, ela consegue juros de 1%, mas a pequena e média não. Então, eu acho que precisaria de um olhar maior, como também facilitar a questão tributária. Mas eu ainda vou, já que a gente está falando nesse assunto, e a Varig? E a Manchete? E empresas grandes, cheias de funcionários que pedem falência, Lu? Você não acha que falta ter alguma coisa errada? Porque não é para fechar Varig, peraí. Não há erro possível que justifique aquilo. Pois, vocês lembram da Manchete? O prédio da Manchete? Como é que fecha? O maior parque industrial brasileiro ficava no Rio de Janeiro. Revistas de Manchete, Pais e Filhos, Fatos e Fotos, para lá. Porque é isso que ele fala. Não tem alguma coisa errada na gestão? Sim, Gilson, eu não tenho propriedade exata para falar sobre isso, mas o que eu vejo é o que o Carlos falou, é uma falta de incentivo a quem precisa, porque você dá incentivo ou facilidades a quem não precisa, não resolve, né? Então os tributos são altíssimos, né? Você trabalha para pagar e os funcionários acabam recebendo menos do que deveriam, quer dizer, eu acho que o que falta é incentivo. Você acha que tem alguma coisa que pode ser mudada nessa gestão, nessa coisa das empresas? Eu acho que muita coisa tem que ser mudada, né? Como ele disse, você paga um salário eu acho que você tem que ter coisas condizentes, relacionadas. Impostos que consigam que possam ser pagos sem prejudicar, por exemplo, os funcionários, o trabalhador, o empresário. Porque, de repente, quando você vê, você está movendo todo um arsenal para pagar imposto. É isso que eu... Mas isso é o que acontece. Exatamente. E isso independente do risco, porque também tem isso, né? Por exemplo, se você deixa de receber
da pessoa que você vende, você tem que assegurar também o direito do seu funcionário, que é o salário, e é a obrigação tua. Só que aí, nesse caso, por exemplo, você não tem um banco, se eu tivesse que pedir um adiantamento em folha do banco, é 12%, não há você não tem como resolver a questão do risco do negócio, né? Você não resolve o risco. Que, na verdade, também não é a função, eu acho, até do governo, porque existe a gestão má executada. Isso é uma coisa. Tem alguns exemplos que a gente citou aqui que teve um problema de gestão. Agora, tem uma questão tributária que o produzir no Brasil está encarecendo em função dos nossos impostos. Exatamente. A gente não pode permitir que no nosso país seja mais barato produzir no país do outro. Que a gente vai gerir empregos em outro país. Como a gente vai se tornar, voltamos a ser mais exportadores de matéria-prima, como na época dos anos 80 do Salve Café. Exatamente. Porque você não tem alternativa, né? O que eu vejo é isso, você não encontra uma porta de saída para trabalhar essa questão do risco do negócio, que eu acho que é fundamental. Quer dizer, você tem que ter meios de resolver ou de diminuir os danos, né? Os prejuízos do risco. Agora, eu quero saber quem faz isso, sei lá, são os deputados. Agora, sabe por que é? Isso é um erro. Isso é um erro. Só que é uma má visão do dinheiro, do preço, do custo. E isso está permeando tudo. Os preços das coisas no Brasil não existem. Isso é um absurdo. Isso contaminou o país. Você vai num restaurante, você vai comprar alguma coisa, tem boi na linha, tem alguma coisa errada. Eu ouvi uma frase agora, recentemente, que ilustra bastante bem até essa questão, que é assim: o Brasil encareceu antes de enriquecer. Né? Eu acho que é meio isso. Só que, Gilce, essa questão não é de hoje. Quer dizer, a nossa legislação trabalhista, por exemplo, ela vem da época de Vargas. E aí, quando você fala em mexer nessa legislação, você vai tirar direito do trabalhador. Não vai. Direitos. Né? Doutora, direitos não se mexem. Exatamente. Direitos assegurados pela lei não se mexe. Isso é populismo. É populismo dizer que vai tirar do bolso de alguém algum direito adquirido. Isso é contra a lei. Exatamente. O direito, ele vive, ele sobrevive. Você adequa, né? Mexer nessa alíquota tributária que, na verdade, é surreal o que é pago para o serviço que a população tem. Então, hoje a população está insatisfeita em relação ao tanto que ela paga para o que ela recebe. E é justo. Como também esses produtos que custam caros, Gilce, é importante dizer também, muitas vezes fica o empresário de vilão, tá botando dinheiro no bolso, tá tomando champanhe francesa com essa camiseta que vendeu. É mentira. A maioria dos empresários, por exemplo, eu adoraria, tinha blusas minhas que eu falo assim, meu Deus, não é possível que custe tão caro. Eu gostaria de vendê-la pela metade do preço, porque eu venderia mais, teria mais pessoas usando minha roupa. Essa que é a verdade, só que não fecha a conta. Não fecha, exatamente. Gente, isso é absurdo. E aí o que você falou, eu acho que a legislação, ela precisa acompanhar o desenvolvimento. Né? E de repente a legislação está lá atrás, então você não consegue movimentar essa máquina toda, porque você fica preso a esse entendimento, que é um entendimento mínimo, de que qualquer modificação é perda de direito, e não é bem assim. E isso bate, agora, os ouvintes todos, eles devem se deparar com isso, devem se deparar até com o cara que vem consertar o fogão. Às vezes o cara cobra um negócio esquisito pra caramba, é uma coisa... É uma visita, tem a visita, mas depois eu tenho que voltar com a peça, aí tem a outra visita. Quando você vê, eu digo assim, gente, tem uma distorção aí. Sabe uma solução para isso? Por exemplo, tem uma grife agora, a Reserva, que adotou uma coisa que eu acho muito legal. Eles põem na nota fiscal o tanto de imposto que você está pagando por aquela peça. O sistema anglo-saxo, ele é assim, né? Você põe o imposto do lado, né? Tem um custo, tem um imposto do lado. O cidadão entender o quanto ele está pagando, por exemplo, no litro da gasolina. Porque ele vai entender, nossa, eu achei que isso daí era, por exemplo, ou do prato de comida do restaurante, ou da qualquer peça de roupa que ele vai comprar. E fala assim, nossa, quanto tem de imposto? A hora que ele souber o quanto desse preço ele está pagando de imposto, talvez ele vá cobrar mais este serviço devido. Porque o imposto é altíssimo. E nada, repare, você falou da pessoa que vai consertar na sua casa alguma coisa. Repare que a gente acha caro porque a gente vive num mundo que não se equipara. Mas, na verdade, o que ele cobrou não dá para nada.
É verdade. Entende? Assim, então está tudo errado, porque acho que falta um conhecimento geral, enfim, de então tudo. vocês vejam, nós estamos aqui com o Carlos Tufson, Tufson, faz a pronúncia certa para o ouvinte. Tufson. O Carlos Tufson, que é coordenador da Secretaria de Diversidade Sexual da Prefeitura, eu fiz questão de parar nesse assunto, porque ele é um cara da área de moda que tinha 90 funcionários, fazia desfiles, fotos, sucessos, muita gente trabalhando, e largou. Ele foi embora dessa história porque ele não concordava com o preço das coisas, porque é injusto, o preço era injusto, o preço era mais do dobro daquilo que ele pretendia quando teve a ideia daquela roupa, vestindo muita gente. Isso é muito triste, né? Eu estou deixando muito claro o assunto. Gilce, obviamente, quer dizer, o produto que eu fazia, ele se destinava, sim, a um produto de luxo, obviamente ele era mais caro, não é nem um gênero de primeira necessidade. Então, eu não posso dizer, mas também, por exemplo, um vestido que normalmente gasta 3 metros de um tecido, eu gastava 4,5 metros do cetim de seda pura mais absurdamente incrível que tem no Brasil, com a estampa digital mais absurdamente... Isso tem um custo também. A gente tem que também não confundir, por exemplo, a gente tem que falar essa questão tributária muito em função até do gênero de primeira necessidade. O produto de luxo, ele sempre vai ter uma questão a mais. Agora, o que eu acho é que é complicado é você não ter, por exemplo, o fenômeno do não cresças embutido nas pequenas e médias empresas, como a minha. A minha empresa foi crescendo e eu fui, de repente, falar assim, meu Deus, estou vendendo... Agora, como é que eu vou fazer para não ter capital de giro, para poder entregar os produtos, poder gerar mais empregos? E como é que eu vou, se de repente eu tomo um cano e não vou conseguir garantir o salário? São preocupações que tomaram conta da minha vida. Há 6 anos eu não passava aniversário do meu marido com ele. Você vai crescendo, é uma vai vida ficando escrava, não achar, né? que a vida de empresário, a pessoa que levanta, que acorda, que tem sua confecção, que eu digo, ela está lá até a véspera, a mulher grávida, que é a empresária, que é grande força no mercado de moda, ela está lá até a hora de parir. Ela não tem licença maternidade de 6 meses, ela vai lá no dia seguinte, está trabalhando de novo. Não estou questionando aqui a licença maternidade, por favor. Tá, como eu acho até que o pai tem que ter também, porque o pai é mãe e mãe é pai. Mas é assim, ela sabe que ela tem que estar ali. Eu entendo perfeitamente. Né? Não é uma vida fácil. Nós temos que parar de achar que é o governo que dá emprego a todos nós, que tem o santo pai, sei lá o quê, porque isso é uma questão que não combina com o nosso país. O emprego que a pessoa tem pela sua competência e é dado pela iniciativa privada. Exato. A iniciativa privada. Ele falou uma coisa super interessante, que é esse fenômeno do não cresças, né? Porque é impressionante, você vai crescendo, em vez de você ficar aliviado de estar crescendo, de gerar emprego, você vai ficando amedrontado, né? Você vai dando um passo para trás, em vez de é uma loucura isso. Exatamente. Dá medo. Quando não deveria, né, Gilce? Por exemplo, eu vou te falar, nos Estados Unidos, a gente está estudando isso agora aqui no Rio de Janeiro, ontem estive com um deputado federal eleito, Pedro Paulo, que honra os nossos quadros, incrível, foi bacana. Falando com ele, por exemplo, nos Estados Unidos, uma empresa de moda que recebe um pedido, esse pedido vale como aval para o empréstimo em banco, para o capital de giro. Porque ele é um ato formal, né? Exatamente, faz é um ato sentido, então, assim, isso poderia se criar um fomento para que a empresa possa, mediante o contrato de venda assinado, garantir a entrega Ser uma garantia, exatamente. O que não pode é correr atrás e aí eu ficar devendo aos meus fornecedores para poder aumentar a arrecadação e gerar mais empregos no estado do Rio de Janeiro e nem no país. Exato. Esvazia, e aí vai esvaziar. Agora, uma coisa, esse deputado que você citou, você acha que a gente um dia vai conseguir mudar isso através do Poder Legislativo? Na verdade, essas mudanças têm que ser feitas através do Poder Legislativo, né? Eu acho que a questão tributária nem pode mudar. Será que os ouvintes entenderam bem? Quer dizer, você acha que a gente consegue fazer com que a sociedade se mobilize nessa direção ou não? Gilce, eu vou te ser sincero, o dia que eu desistir do meu país, é aquela coisa, não vamos desistir do Brasil. Eu tô nessa porque eu acredito.
Eu realmente eu luto contra a homofobia, eu luto contra as causas mais difíceis e complicadas, eu encaro de frente. Mas eu acho que, eu acredito, eu me emociono, eu dou o lado melhor da minha vida a esta causa, que é uma causa de direitos humanos, que é uma causa para melhorar a vida de todos. O dia que eu achar que não existe mais a possibilidade da mudança, eu estarei entregando realmente a isso que eu não quero para o futuro do meu país. Então, olha aqui, no próximo bloco, aí a gente vai conversar sobre o tema principal do programa, embora eu acho que essa primeira parte era tudo que eu precisava discutir aqui. Isso a gente tem que voltar aqui para falar sobre isso. A carga tributária, o absurdo dos preços, enfim, e a situação em que fica o empresário brasileiro. Já já a gente volta, hein, gente? Agenda Gilce Campos. Oferecimento Policlínica Granato. Saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário.